Olá, bem-vindos ao canal Catalina. Hoje eu vou ensinar esses sapatinhos, que é para recém-nascido. Ele serve até de recém-nascido até uns 7, 8 meses. Ele é bem ajustável no pé, a solinha é bem confortável. Ele é bem facinho de fazer, é econômico, né? Você não vai gastar muito material. Então, o que eu vou usar é a lã, me desculpe, a lã ABC da Círculo, mas você pode usar a lã da sua preferência. Se você quiser usar uma outra linha, uma outra lã, de outra marca, você fica à vontade, porque vai dar certo do mesmo jeito. Nós vamos precisar também da fitinha de seda número 1, que é para fazer o lacinho. Nós vamos precisar de um cortador. A agulha que eu estou usando no momento é a agulha 00, mas você pode também usar a agulha número 0 ou a 1,75, que vai dar certo do mesmo jeito, tá? Então, nós vamos agora começar a nossa aula. Primeiro, nós vamos começar fazendo 12 correntinhas. Primeiro eu dou um nozinho para ficar bem firme. Depois eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 correntinhas. Eu faço mais uma correntinha e pulo 1, 2. Na segunda, na terceira, aliás, eu entro com um ponto baixo. E vou continuar fazendo ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí ficou o nozinho. Então, aí agora nós vamos dar uma laçadinha para o próximo ponto baixo e vamos voltar aqui no primeiro pontinho. Primeiro ponto. E vamos fazer assim, vamos continuar agora aqui, porque aqui não tem problema. Se der um pontinho a mais, um pontinho a menos, não vai fazer muita diferença. O importante são os pontos altos que vêm depois. Você vai escondendo esse fiozinho até chegar no final. Depois você pode cortar a pontinha dele. O importante aqui é chegar no final dos pontos baixos e essa laçadinha para fechar com ponto baixíssimo, é importante que fique bem no meio da base. Então, agora aqui, ó, ficou uma pontinha, mas não tem problema que depois a gente corta ela. Então, aí eu vou começar a fazer ponto alto agora. 1,
2, 3. Você vai levantar 3 correntinhas. Depois, no mesmo lugar que você fez a primeira correntinha, você faz um pontinho no mesmo lugar para não ficar muito distanciado do outro ponto e não ficar buraco. Então, agora aqui é importante o tanto de pontos que vai. Então, aqui, ó, 2, 3. Aqui sempre vai ter algum aumento, tá? 3, 4. Agora não precisa mais de aumento, porque já chegou na parte reta. 4, 5, 6, 7. Está enroscando um pouquinho. 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Agora já começa o aumento. 14 para fazer a voltinha, né? No mesmo lugar do 14, 15, 16, chegamos no centro, 16, no mesmo lugar, 17, 18, 19, no mesmo lugar, 19, 20. Agora já não precisa mais de aumento no 20, tá? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, aqui já tem um aumentinho, tá? 28, 29, 30, 30 e mais um aumento, 31. Então, nós ficamos com 31 pontos. Essa é a primeira parte da base. Então, aí vou vir aqui, 1, 2, 3. Aí, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Aí, ponto baixíssimo. Aí, ele vai ficar dessa forma aqui. Agora, nós vamos continuar fazendo a base do sapatinho. Ó, agora eu vou fazer ponto alto de novo. 1, 2, 3 correntinhas. No mesmo lugar vai ter um aumento. 2, outro aumento no terceiro. Nós vamos ficar com mais um ponto alto. 4, 5,
No quinto também outro aumento, 6. Agora já não precisa mais de aumento. 7, sempre pegando aqui dentro da correntinha, tá? Para ficar com esse efeito aqui, olha. 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí já tem que começar no 16, eu tenho que começar a fazer o aumento para ele não ficar viradinha para dentro, né? 16, 17, olha, no mesmo lugar, tá? 17, 17, 18, mais um aumento, 19, 20, no mesmo lugar, mais um aumento, 21, mais um aumento, 22, 23, 23, 24, mais um aumento, 25, 26, mais um aumento, 27. Agora você não precisa mais fazer aumento. Você vai continuar em cada ponto alto, você vai fazer um ponto alto. 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Agora no 37 a gente vai ter que fazer mais aumento. 37 no mesmo lugar aqui. 37, 38. Mais um aumento. 39. 40 no mesmo ponto. 40. 41. No mesmo lugar, 42. 42. E nesse primeiro pontinho aqui, eu vou colocar mais um ponto, que seria o 43, para não ficar com um espaço vago, tá? 43. Então, ele vai ficar bem preenchido. Então, ele ficou nesse formato aqui, tá? É um formato que o pezinho fica bem à vontade. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 e vou fechar a nossa base. Eu costumo, quando eu faço a primeira base, eu costumo cortar, eu corto, porque a segunda base, ela tem que ficar do mesmo
tamanho, porque senão não vai dar certo. Aí um fica de um tamanho, outro fica de outro. Então, agora eu vou fazer a segunda base, e aí vocês vão ver que vai ficar do mesmo tamanho, e aí a gente continua a aula. Olha, terminei a segunda base. Olha, vocês podem ver que ela ficou do mesmo tamanho da primeira. Você tem que usar o mesmo tanto de pontos para elas ficarem iguais, tá? Para não ficar um sapatinho maior do que o outro. Primeira base, eu cortei o fio, né? Segunda base. Da segunda base, eu costumo não cortar o fio, porque daí eu vou continuar, porque agora eu já tenho o tamanho certo da primeira base. O que eu vou fazer aqui? Essa laçadinha, eu vou introduzir a agulha aqui e vou puxar essa argolinha para dentro, esse pontinho para dentro, né? Para não ficar muito embolado aqui na ponta, no acabamento, né? Então, olha, eu coloquei por dentro, agora eu vou começar a fazer pontos baixos em alto relevo para levantar o pezinho do sapatinho. Então, agora eu vou colocar, ó, tem a laçadinha aqui do ponto baixo, eu vou passar por debaixo do ponto alto da base, puxo, fiz o primeiro ponto baixo. Segundo, passo por baixo, puxo a linha, segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo, introduzo a linha, a lã por baixo do pontinho alto, faço o terceiro ponto baixo e assim eu vou fazendo. Aqui vai dar o mesmo tanto de pontos baixos como deu o tanto de pontos altos, que são 43 no término da base. Então, aqui você vai continuando, pegando por baixo do ponto alto e puxando e fazendo a laçada do ponto baixo. Esse daqui é o que vai dar a altura do sapatinho. Então, eu vou fazer até o final, se acaso alguém tiver dúvida, se tem aumento, se não tem aumento. Não tem aumento. Você simplesmente vai seguir essa sequência aqui de pontos baixos, sem aumento algum. Cheguei na próxima volta aqui da base. Então, agora eu vou fazer o último ponto alto. Olha, introduzi a agulha, puxei, da mesma forma que comecei. Terminei os pontos baixos, vou vir aqui no primeiro pontinho e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou começar a fazer os pontos altos, que é o que vai subir o sapatinho. 1, 2, 3. Uma correntinha de 3 pontos para formar o ponto alto. Da laçada, vem no mesmo lugarzinho aqui, no mesmo cantinho do primeiro ponto, você dá a laçada e faz um ponto bem juntinho, para não ficar vago o lugar, não ficar aquele buraco, né? Aí você continua fazendo os pontos baixos, não tem aumento. Continua fazendo os pontos altos, aliás, me desculpe. Os pontos altos. Você vai fazer por toda a volta os pontos altos.
A outra base você vai começar da mesma forma que eu fiz aqui. Primeiro os pontinhos baixos, encerra os pontinhos baixos e já começa os pontinhos altos. Que a lateral do sapatinho, elas vão ficar iguais, elas não podem ficar diferentes, elas têm que ficar iguais. Se você tiver que desmanchar, às vezes você nunca fez, errou, desmancha porque vale a pena para eles ficarem do mesmo tamanho. Aí eu vou até o final e aí eu retorno para dar sequência. Agora, olha, cheguei no último pontinho, no último ponto alto. Só que aqui, ó, do lado do primeiro ponto que eu comecei a subir aqui os pontos altos, né? Para fazer a lateral, ficou um pontinho vago. Então, a gente vai preencher para ele ficar bem fechadinho. Então, aí eu conto 1, 2, 3 e vou fechar o terceiro pontinho aqui. Aqui, nós não vamos parar e não vamos cortar também. Nós vamos continuar agora, só que agora é diferente. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 2 pontos altos para dentro, em alto relevo, e 2 pontos altos para fora, em alto relevo. Então, sempre eu vou começar puxando o ponto em alto relevo para dentro, para ficar uma finalização melhor. Olha, introduzi a agulha por baixo do ponto alto, levanto e finalizo. Ficou um ponto em alto relevo. Segundo ponto. Introduzo a agulha por baixo do ponto alto, venho, finalizo. Ficaram 2 pontos em alto relevo. Agora eu vou fazer para o lado de fora. Introduzo a agulha por dentro, puxo a lã, essa agulha é mais fina, ela costuma enroscar um pouquinho, por isso que eu acho melhor a agulha número 0. Olha, puxei para fora, novamente, introduzo a agulha por dentro do ponto alto, puxo para fora, ponto em alto relevo. Dou a laçada, introduzo a agulha por dentro, outro ponto relevo para dentro. Introduzo a agulha por baixo, né, do ponto alto, outro ponto em alto relevo. Então, vai ficando assim, 2 pontos para fora e 2 pontos para dentro. Olha, aqui. Para ficar para dentro, você vai passar por baixo. Para ficar para fora, você vai passar por dentro. É sempre ao contrário, né? Às vezes a gente está explicando e a gente se preocupa com um ponto e distrai um pouquinho. Me desculpe. Opa, deu uma erradinha aqui. Desculpa a nossa falha. Sempre assim até chegar no final. Quando eu estiver chegando no final, eu volto com vocês. Pronto, estou chegando aqui no final
dos pontos em alto relevo. Vocês se lembram que eu pedi para fazer mais um pontinho aqui para que não ficasse vago? Então, aqui tem 2 pontos em alto relevo para dentro, e aqui no final fiquei com 2 pontos em alto relevo para dentro também. Então, aqui tem um truquezinho. Você vai introduzir a agulha por dentro, puxar este ponto que ficou sobrando, que a gente aumentou, para fora, faz o ponto em alto relevo. E aqui neste que está feito o ponto em alto relevo para dentro, você vai introduzir a agulha e vai puxar o ponto de baixo para fora, que não vai ficar com diferença alguma, tá? Então, aqui nós vamos fechar. Para fechar, você sempre coloca a agulha por baixo e faz o ponto baixíssimo, tá? E aqui tá finalizada a lateral do sapatinho. Ó, você viu que não deu diferença dos pontinhos que a gente teve que fazer aquele truquezinho. Assim é da mesma forma que você vai fazer na outra base, tá? Então, aqui, agora eu vou cortar, eu vou puxar essa pontinha para dentro do laço, para ficar firme. Depois a gente dá o acabamento nele. Cada um faz o acabamento como gosta. Tem uns que passam a linha aqui por dentro dos pontinhos, né, das correntinhas. Tem outros que vai escondendo só, aí conforme a sua preferência, tá? Eu já volto com vocês agora, porque agora eu vou fazer o peito do pé, porque ele é separadinho. Olha, agora nós vamos fazer o círculo mágico. Essa é a parte mais chatinha que tem. A gente puxa aqui uma laçadinha, faz 1, 2, 3. Então, aqui dentro, eu vou fazer 32 pontos altos. Vai ficar redondinho. Deixa eu dar uma puxadinha aqui, porque tá muito largo. Ai. Então, aqui nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tô chegando no final aqui, olha, 29. Quando eu chego nos 29 pontos altos, eu costumo fechar o círculo. Eu fecho bem esse círculo. Aí eu costumo dar um nozinho. Puxo com agulha para ele não se desfazer. Então, aqui cheguei no 29, aí eu puxo essa linha para cá, que depois se quiser cortar, pode cortar. Aí eu vou fazer o 30º ponto. 30 pontos. Agora eu vou contar 1, 2 e 3. Aí eu vou fechar esse círculo.
o círculo ficou dessa maneira aqui, ó, tá? Ficou redondinho assim. Da mesma forma, você vai fazer no outro. Eu costumo cortar. Então, agora, nós vamos passar esse círculo aqui em cima para formar o peitinho do pé do bebê. O que eu tenho que fazer agora? Eu dobro, meço 3 dedos, aí eu pego aqui, vou puxar essa laçadinha, e aí eu vou começar a fechar o peitinho do pé do sapatinho. Aí eu vou pegando aqui em volta. Às vezes você olha e você fala, ah, não tá dando certo. Mas depois, no final, fica bem certinho. Aí, vai fazendo dessa forma assim. Se você vê, às vezes, que tem que puxar 2 pontinhos, né? Para ficar mais, assim, no mesmo lugar, eu digo, né? Pode puxar. Dessa forma aqui que eu tô falando. Olha, por exemplo, aqui eu puxei um, aí eu posso puxar no mesmo lugar, ó, tá? Se você vê que não vai dar a circunferência, né, certinha, né? Mas aqui tá dando. Vou deixar dessa forma mesmo. E vai ter que ficar na mesma linha onde começou, tá? Vai ter que ficar reto, igualzinho o outro ladinho aqui que começou. Se você quiser diminuir a golinha também, para ele ficar mais justinho, ou se quiser diminuir também a base, você pode diminuir sempre de 2 em 2 pontos, viu? Já tá formando o peitinho do pé do sapatinho. Ó, agora, aqui, olha, vocês viram, a circunferência não deu. Então, ela não vai dar para ficar na mesma linha que eu tô dizendo aqui. Aí, você vai ter que pegar outra vez o mesmo pontinho para puxar o próximo ponto aqui, até ir dando certo, tá? Olha aí, ó, aqui, ó. Aqui vai ter que puxar mais um, né? Ou não? Já deu, já deu. Olha aqui, ó. Ficou certinho, ó. Tá vendo? Deixa eu puxar aqui para você ver melhor. Olha, já tá formando o nosso sapatinho, tá? Então, aqui agora, quando eu vou esconder a linha, eu costumo fazer isso daqui, ó. Eu pego por dentro da correntinha, porque aqui a gente já deu nozinho, né? E eu puxo aqui assim, ó, sempre pra dentro, porque não vai influenciar nos outros pontos. E quando você fizer o outro pontinho, aí ele não vai desmanchar e não vai soltar a lãzinha também. Também não precisa passar todo esse pedaço que ficou. Aqui eu acho que já deu, já. Acho não, tenho certeza. Aí dá um nozinho assim no último e corta, tá? Pronto. Então, vamos voltar para o nosso peito de pé. Agora, aqui, nós vamos ter que contar quantos pontos a gente vai fazer aqui em volta.
bom? Tem que ficar igualzinho. Então, aqui eu tenho uma laçadinha, né? Aí eu venho no próximo ponto aqui, faço um ponto baixo, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu costumo pegar, dar uma laçada aqui e no próximo ponto eu dou outra laçada e puxo de uma vez. Vai ficar sexto ponto. 7, 8, 9, 10, 11. No 12º ponto, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no sexto. Dei essa laçada e vou pegar no próximo ponto outra laçadinha e vou puxar junto. Vai ficar valendo 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora você vai ter que colocar por baixo aqui, tá? 19, 20, aí você vira para pegar por dentro da argolinha, tá? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, nós ficamos com 26 pontos baixos. Agora, eu fecho aqui. Fechei. Então, agora, eu não vou subir o caninho do sapato deste lado, porque vai ficar uma emenda descontrolada aqui. Não vai ficar um acabamento bonito. Então, eu vou ter que cortar. Fazer a mesma coisa que eu faço das outras vezes, eu puxo por dentro do laço, tá? E aí, depois desse ponto, eu vou escondendo ele. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos ver o centro do calcanhar. O centro tá aqui. Então, você introduz a agulha no centro, aqui. Então, agora nós vamos começar a fazer a laçadinha aqui assim, nozinho, né? Para ficar mais bonitinho. Aí, você vai introduzir a argolinha e vai subir 1, 2, 3 correntinhas. Aí, você vai escondendo esse fiozinho aqui. Nós vamos fazer só pontos altos agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. Sobrou essa linha dos pontos baixos, né? 19, vai escondendo ela. 19, 20, 21. Cheguei aqui, ó, 25. Nós fizemos 26 pontos baixos, né? 25, 26.
Agora, aqui você já pode fechar. Não precisa fazer mais um aqui, não. 26. Ó, 1, 2, 3. Fechei essa parte de ponto alto. Agora, eu vou fazer pontos baixos. Vou dar uma laçadinha aqui. No mesmo lugar. No mesmo lugar, você introduz a agulha, valendo um ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Automaticamente ele vai diminuindo sozinho. Então, aqui eu dou a laçada e puxo, entendeu? Então, agora aqui eu fiz os pontos baixos por dentro do sapatinho. Agora eu vou virar e vou fazer o acabamento por fora. Dou uma laçadinha, faço mais um pontinho para não ficar emboladinho o ponto e venho no próximo buraquinho aqui. Aí eu faço 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A agulha tá enroscando um pouco. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pego o último pontinho e fecho no 25. Vou levantar mais uma vez, ponto baixíssimo, dou uma laçadinha para fazer o ponto baixo, volto para o mesmo lugar e faço novamente os pontos baixos por toda a volta. Você vai fazer mais 2 voltas. E aí eu volto com vocês. Agora, finalizando os pontinhos altos. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 carreiras. Então, agora eu vou finalizar o sapatinho
aqui. Pego o último pontinho, puxo, dou aquela laçadinha e pronto. Aí depois você pode puxar para dentro, aqui, olha, puxa para dentro e vai encaminhando o fio até chegar na divisão da sola. Eu sempre deixo a mais um fio para não ficar nozinho em cima, porque senão pode machucar o pezinho do bebê, né? Então, a gente vai fazendo um malabarismo aqui. Pode passar por dentro, olha, do ponto alto, até chegar aqui na divisão da solinha, ó, tá? Ou se você quiser finalizar por aqui mesmo, olha, pode ser também, tá? Aí você dá 2 nozinhos, puxa bem, para não ficar machucando o pezinho do neném. Passa mais uma vez para ficar mais suave. Aí, pronto. Cortei. E aqui tá pronto. Tá pronto o pezinho do sapatinho, né? Agora eu vou finalizar com a fita. Vou passar a fita e aí eu mostro depois o parzinho de sapatinho pronto. A fitinha que você vai usar, você vai cortar... Olha, 48 centímetros, tá? Então, as duas, elas têm que ficar do mesmo tamanho, tá bom? Então, aqui, se você cortou para fora, corta na mesma posição para o acabamento ficar bonitinho. Assim. Aí você tem que selar a fitinha. Você vai selar a fitinha com um isqueiro. Dá só uma passadinha assim. Não tenta selar a fitinha com vela, no fogão, porque a pontinha vai ficar preta. Tem que ser mesmo com um isqueiro, tá? Aí. Agora, nós vamos passar a fita no sapatinho. Então, você vem aqui, olha, bem no centro do buraquinho, pega neste pontinho, aí você vai puxando a fitinha para dentro. Vai puxando para dentro assim. Ponto por ponto. E vai ajeitando, porque às vezes ela dá uma emboladinha. Aí você vai ajeitando. Ela é muito delicada, essa fitinha. Olha aí. Vai fazendo dessa maneira. Passando um ponto e pulando o outro, fica mais delicadinho. Porque muitas vezes eu pulo 2, como eu fiz os pontos aqui de baixo, também fica bonito, mas assim eu acho mais delicado.
Pronto. Terminado de passar a fita, então nós vamos pegar as duas pontinhas, vamos ajeitar aqui assim, dessa forma, e aí nós vamos fazer o lacinho. Fazer o lacinho. Dá uma ajeitadinha. E tá pronto o nosso sapatinho. Pronto. Ficou dessa forma. Eu coloquei um enchimentozinho dentro, né? Para ficar mais apresentável, porque às vezes a gente quer dar de presente, né? Então a gente dá uma ajeitadinha nele para ir. Eu gosto de colocar o enchimento também para a pessoa ver até que tamanho que vai, porque o pezinho de recém-nascido é muito pequenininho. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, o sapatinho é pequenininho, não vai servir. Serve. Serve até 8 meses, até às vezes 9 meses, se a criança não for muito grande. Olha, aqui tem um azulzinho e tem um cor-de-rosinha. E você pode fazer da cor que você preferir. Eu espero que você tenha gostado da aula. Peço desculpa por algumas falhas, que esse é o meu primeiro vídeo, né? E eu gostaria que você desse um like aí, dá um joinha aí para ajudar no canal, tá? E eu volto no próximo vídeo ensinando a fazer o casaquinho, tá bom? Sejam felizes, que vocês gostem e que ganhem muito dinheiro fazendo sapatinhos de bebê.